Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. E o que Deus colocou no meu coração para falar nessa manhã, eu queria falar um pouquinho sobre desentulhando poços. E eu queria começar contando uma história para vocês sobre isso. Em novembro do ano passado, nós tivemos uma conferência ali na Igreja Viva em Campinas. Talvez alguns tiveram oportunidade daqui estar lá, porque nós amamos estar juntos, as igrejas, né? E uma das ministrações, um dia, no sábado à tarde, tinha um profeta lá ministrando a palavra. E ele começou a ministrar sobre a igreja, ministrar sobre a minha vida. E algo naquela tarde foi destravado dentro de mim. E a minha mente parece que ela estava assim, fechada. Ela fez assim, algo aconteceu dentro da minha mente, fez assim. E eu comecei a ser renovado na visão, nos sonhos, nas promessas que Deus tinha para a minha vida, no propósito dele para a minha vida. E foi algo assim muito surpreendente, porque eu não estava esperando por aquilo. É que nem quando a gente estava falando aqui sobre a presença de Deus que a gente veio aqui nessa manhã, eu não estava esperando o que aconteceu hoje de manhã aqui. Foi lindo o que Deus fez aqui nesse dia. E naquele dia não foi diferente, foi maravilhoso. Deus começou a abrir minha mente para o meu chamado, para o meu propósito, para a grandeza daquilo que Ele me chamou para fazer. E começou lá em novembro e Ele continua fazendo isso. Não parou, mas eu continuo vendo a minha visão ser expandida pelo Espírito Santo de Deus. Mas algo me chamou muita atenção nessa história. Eu falei assim, mas por que minha mente estava assim? Por que minha visão estava assim? Por que o propósito de Deus para a minha vida estava assim, estava ciscando o chão? Então uma coisa que era muito boa que estava acontecendo comigo, ao mesmo tempo me trouxe uma preocupação. Eu falei, não, mas espera aí, vai ter alguma coisa errada comigo. Porque Deus está abrindo minha mente, mas se a minha mente estava assim, por que ela estava assim? Não é a primeira pergunta que você faria? Foi a que eu fiz. Eu falei, cara, se Deus está abrindo minha mente assim, por que ela está assim? Né? E de fato, eu comecei a perguntar para Deus o que estava acontecendo. E talvez se você me perguntasse assim, Renato, o que estava acontecendo? Que é a mesma pergunta que eu fiz para Deus e para mim mesmo, né? O que estava acontecendo? Talvez eu nem sei te responder. É forte falar isso. E por que eu nem sei te responder? Porque o diabo ele é muito sutil para, de fato, impedir a gente de viver o chamado e o propósito que ele tem para as nossas vidas. Não pensa que o diabo vai criar um super problema na tua vida para te impedir de avançar. Isso seria a burrice do diabo. O diabo ele é mais inteligente que isso. Ele faz de forma sutil, ele te pega, ele puxa teu tapete assim, sem você nem perceber. Quando você menos você espera, você tombou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E porque se o diabo fosse assim, fizesse as coisas de maneira assim, claras pra gente ver, tô te prejudicando, tô te matando aqui. Você dava um chute nele, você punha ele pra correr, você se posicionava, você se levantava, não é verdade? Chamava o irmão pra orar por você, vem aqui, irmão, ora comigo, que o diabo tá tentando destruir minha vida. Mas não é isso que acontece. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes o diabo ele vai minando a sua vida, ele vai minando, ele vai jogando terra na tua vida, ele vai entulhando o teu poço, ele vai fazendo coisas na sua vida, e quando você menos percebe, as coisas não estão bem. Não estão bem no teu ministério, não estão bem na tua casa, não estão bem no teu trabalho, as coisas não estão fluindo. E foi isso que eu me deparei nessa situação. E eu estou contando essa história para vocês, e eu queria ler um trecho que está em 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 8 a 9. Se você tiver a tua Bíblia fácil, aí você pode abrir. 1 Pedro 5, 8 a 9. Diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui Pedro está chamando a atenção para a gente ser vigilante, para a gente ser resistente, porque o diabo está ao nosso redor tentando fazer o quê? Nos tragar, nos destruir. O diabo está tentando nos roubar. Porque João 10:10 vai falar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus fala que Ele veio para trazer sobre nós vida o quê? Abundante. E a pergunta que a gente tem que fazer é: como está a minha vida?
Será que eu estou vivendo a grandeza daquilo que Deus me chamou para fazer? Ou eu estou vivendo de forma medíocre, limitada ou eu estou paralisado? E nessa manhã o que o Espírito Santo tem falado para mim é que Ele vai desentulhar alguns poços aqui. E eu creio que vai acontecer algo aqui que a gente nem imagina. Ele já provou que Ele vai fazer algo maravilhoso aqui no tempo de adoração. Só vai continuar aqui nesse tempo de palavra. E esse trecho me desperta. Ele fala também lá em 1 Pedro, que a gente acabou de ler, que fala que isso todo mundo passa. Está aqui, ó. Que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. A gente está passando por isso. Eu estou passando. Tem alguém mais passando aqui? Não deixou sozinho, senão, gente, vou dar de mentiroso aqui, hein? Tem mais alguém passando aí essas situações? Eu tenho passado, você tem passado. É comum esse tipo de coisa acontecer, porque o diabo está ao redor. A palavra fala, ele está lá, andando em volta, querendo uma oportunidade. E a hora que você dá a oportunidade, e a gente dá a oportunidade, hoje ele vai lá e ele paralisa você. Ele vai lá e entulha um pouco mais. Ele vai lá e joga mais uma pá de terra no teu poço. E de repente, o poço não está completamente entulhado, mas está lá uma barreira só. Barro, te paralisando, te sujando, te impedindo de avançar, te impedindo de beber daquela água. Não dá para beber água com barro, com terra. Não é verdade? A gente tem que beber uma água que ela é pura. E Pedro está aqui então nesse trecho encorajando os cristãos, para que nada impeça os cristãos de viverem o propósito deles, para que nada impeça os cristãos de viverem alegria, para que nada impeça os cristãos de serem apaixonados por Deus, porque até a paixão a gente perde quando o diabo entulha os nossos poços, não é verdade? Quanta coisa acontece quando o diabo encontra lugar, encontra espaço para fazer isso nas nossas vidas. Eu não estou aqui para falar do diabo não, tá, gente? Estou aqui para falar de Cristo. Mas eu precisava dizer para vocês que essa é uma estratégia que Ele usa para, de fato, entulhar as nossas vidas. Sabe, da mesma forma que eu contei aqui no início dessa mensagem, eu falei um pouquinho sobre o propósito que existe para a minha vida, que ele é um propósito grande e amplo. Eu quero dizer uma coisa, o propósito que existe para a tua vida, ele é grande e amplo. Ele é poderoso. Gente, tem uma notícia para dar para vocês. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. O mesmo Deus que eu tenho é o Deus que você tem. A mesma grandeza do meu propósito, a grandeza do teu propósito. E nada pode mudar isso. E muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida cristã como se o nosso propósito fosse desse tamanhozinho, ó, pequenininho. Como se o nosso chamado fosse pequeno, que Deus não fosse fazer nada, não quer me usar. Ele escolheu o pastor Renato para ser usado. Quem falou isso? Ele te escolheu, ele te criou para um propósito muito específico, para algo grande, poderoso. Eu creio nisso. E o diabo sabe que você carrega algo poderoso dentro de você, e por isso ele tenta te paralisar. Por isso ele tenta, de alguma forma, dizer para você que não existe um propósito na tua vida. De alguma forma ele tenta mentir para você e dizer que você não pode, que você não consegue, que não existe nada para você. E quantas vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas estão dizendo assim: ah, mas Deus não tem nada para mim. O que será que Deus tem para mim? O que será que Deus pode fazer através da minha vida? Eu tenho uma vida, olha a minha vida. Olha para trás, pastor, vou falar para você, vou contar um pouco da minha história, você vai ver, nada de bom vai sair de mim. Eu quero dizer que não, que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para que a graça, a superabundante graça dele, possa ser sobre tudo, sobre todo o pecado, sobre todo o passado. Eu creio nisso. O nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus não falha nos planos dele que ele tem para as nossas vidas. Não tenha dúvida, gente, ele não falha. Ele tem um plano para você e esse plano vai se cumprir. Não tem nada, lembra de Romanos 8, nada pode separar você do amor de Cristo. Amém? E tem uma história que porque se a gente perde esse propósito, o diabo consegue fazer isso, ele impede você de viver os sonhos dele, os sonhos de Deus para a sua vida, amém?
Quando eu falo os sonhos de Deus para você, é os sonhos que são de Deus, é dele mesmo. Amém? Essa é a Missio Dei, né? É sobre Deus, é o propósito de Deus que Ele libera para as nossas vidas. Ele quer usar, Ele dá o privilégio da gente ser usado por Ele para cumprir aquilo que Ele tem e que Ele deseja aqui na terra. Amém? Eu queria que vocês abrissem Gênesis 26, 12. Abre ali comigo. E eu quero contar uma história onde aconteceu uma situação ali onde os poços foram entulhados. E eu quero ler Gênesis capítulo 26, de 12 a 23. Vou ler 11 versículos aqui. Vocês aguentam, gente? Olha lá, vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é nosso manual aqui. Gênesis 26, 12 a 23. Diz assim: Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu uma colheita 100 vezes maior, porque o Senhor o abençoou. O homem ficou riquíssimo. Sua riqueza aumentou tanto que ele ficou muito rico. Tinha ovelhas, bois e muitos empregados, de modo que os filisteus o invejavam. Todos os poços que os servos de seu pai Abraão tinham cavado nos tempos de Abraão, os filisteus o entulharam, tapando-os com terra. Então Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você se tornou mais poderoso do que nós. Isaque partiu dali, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque voltou a cavar poços que haviam sido cavados nos tempos de seu pai Abraão, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de água fresca, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso ele chamou aquele poço de Ezeque, porque disputaram com ele. Então cavaram outro poço, mas também houve discussão sobre esse, por isso se chamou de Sitna. Ele se afastou dali e cavou outro poço, sobre o qual não houve discussão, por isso ele o chamou de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra. De lá, Isaque subiu para Berseba. É importante a gente entender bem o contexto dessa história. Isaque está ali, ele está falando aqui de uma prosperidade natural, esse trecho, está falando de uma riqueza que foi desenvolvendo, ele acabou, essa história fala que ele acabou ficando muito poderoso, e por isso começou a incomodar o governante local, ao ponto dele fazer guerra contra Isaque, entulhar os poços e tirar Isaque da terra. Mas quando eu penso na prosperidade das nossas vidas, eu preciso olhar para Isaque como uma figura importante na história da humanidade, alguém que ele tinha responsabilidade de fato de fazer com que a aliança que Deus tinha feito com seu pai Abraão, de fazer uma grande nação, se cumprir na história da humanidade. Ele tinha ali um propósito, um plano muito bem definido para a vida dele. Ele não podia falhar, ele precisava avançar, mas tinha alguém que sabia muito bem disso, que sabia que Isaque não podia avançar com o propósito de Deus para a vida dele, que era o diabo. E ele decide interromper isso. Sempre que o diabo vê a tua vida prosperando, as coisas acontecendo na tua vida, você avançando em direção a um propósito que ele tem para você, de alguma maneira ele vai tentar te paralisar. E essa história conta que os filisteus foram lá e entulharam os poços de Abraão. Isso tem um significado muito grande, porque a região onde essa história acontece era uma região muito árida, muito de deserto. É uma região, você não vive num lugar desse sem um poço de água. O poço de água era chave não só para o ser humano, mas para os animais. Por isso que fala ali dos pastores também, dos pastores que tinham que dar água para os seus rebanhos. E eles estavam ali numa situação que, quando eles tapam o poço de Isaque, ele está impedindo ele de beber água e de viver naquele lugar. E o poço também fala muito de autoridade regional, de local. Onde tinha um poço, e aquele poço, o dono daquele poço, ele era dono daquela terra. Tinha toda uma questão espiritual sendo travada ali, não só uma questão geográfica, uma questão territorial, uma questão ali de guerra da época, de relacionamento entre os reis e as pessoas, uma guerra de poder ali, mas existia uma guerra espiritual sendo travada, onde o diabo estava tentando paralisar Isaque. É tão importante a gente compreender isso, além do entulhar dos poços, porque o diabo estava tentando impedir que Isaque desse sequência a uma aliança que Deus tinha feito com Abraão. E a pergunta é: o que será que Deus tem feito hoje na tua vida para entulhar a tua vida e impedir você de viver aquilo que Deus tem para você?
E conta a história que Isaac, ele se levanta. Ele não fica olhando essa situação de forma passiva. Mas ele se levanta e ele fala assim: não, eu vou resolver isso aqui. Eu vou lá desentulhar os poços entulhados pelos filisteus, os poços que meu pai Abraão cavou. E ele vai lá e ele começa a liberar aqueles poços. Ele libera, mas os conflitos continuam, conta a história. Começa a dar briga por aquele poço que foi desentulhado. Aí ele fala: tá bom, então eu vou desentulhar outro poço. E ele vai lá e desentulha outro poço. E o que acontece? A guerra continua, conta a história. Deu briga também, os pastores reclamaram, as pessoas reclamaram: não, porque esse poço é nosso, essa terra é nossa, essa água é nossa. E também não deu certo. O que eu quero dizer para vocês é que mesmo quando a gente se levanta para desentulhar os poços que o inimigo entulha nas nossas vidas, não significa que a guerra acabou. Não significa que os conflitos terminaram. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu sou cristão, minha vida tem que dar tudo certo. Eu quero dizer uma coisa, gente: a vida de um cristão é uma vida de guerra. O tempo todo nós estamos lutando contra as regiões espirituais. O tempo todo, a gente leu em 1 Pedro, o diabo está tentando te destruir, ele está tentando te tragar. Então não seja ingênuo na tua caminhada cristã, em achar que você está desentulhando os poços. Hoje nós estamos aqui orando, tempo de adoração maravilhoso, incrível. Você vai sair por aquela porta, o diabo não vai te tentar. É uma ingenuidade isso. Talvez você teve esse tempo, chorou, saiu ranho, ajoelhou, saiu por aquela porta, brigou com a esposa lá dentro do carro. O que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa continuar avançando. Não é porque nós tivemos um tempo de adoração e os conflitos continuam acontecendo que nós vamos parar. A gente não vê isso na história de Isaac. A gente vê na história de Isaac que ele tenta, dá problema, ele vai lá no outro poço, dá problema, ele fala assim: vou cavar outro poço lá. E ele cava um poço e a paz, fala lá que a paz, aquele poço ele chama de Rehobote. Significa um espaço largo, um espaço grande, profundidade, fala de largura. Ele consegue construir um lugar onde as águas fluem novamente ali para ele, para o sustento dele, para o sustento da sua família e do seu rebanho. E essa história diz que encontra paz ali. E Deus tem momentos de paz para a nossa vida. Porque não é porque a gente tem lutas que a gente não tem momento de paz. A gente tem momento de paz. Não falar: pastor, nós estou cansado só de ouvir que nós vamos ter lutas. Não, Deus tem paz para nós também. Aqui nessa história a gente vê Isaac, depois de muita insistência, de muita persistência na caminhada, ele encontra um lugar de paz, onde a presença de Deus encontra espaço para fluir nas nossas vidas. E a gente precisa de fato liberar os poços. De fato a gente precisa permitir que o Espírito Santo, que na palavra de Deus muitas vezes ele é comparado com a água, ele precisa fluir, o Espírito Santo precisa fluir dentro de nós, para que tudo aquilo que a gente precisa, a gente receba ali. Como tem lá em João 4,14, lá da mulher samaritana, que Jesus disse para ela que eu sou a água viva, se você me pedir dessa água, você nunca mais terá sede. Significa que tudo que você precisa será suprido. A gente precisa ter o nosso poço liberado para que o Espírito Santo esteja sendo essa fonte abundante nas nossas vidas. A gente viu lá em João 10,10, no começo, quando eu citei, eu falei para vocês que Deus tem uma vida abundante. Ele não tem uma vida para ser mediocridade, Ele tem uma vida de abundância. Amém? E existe um propósito, esse propósito que eu tenho falado que existe sobre a minha vida, existe para você. Eu queria só chamar a atenção: qual é o chamado que o diabo tem tentado impedir na tua vida? A pergunta é importante. Por que você nasceu? Por que você está aqui hoje? Qual o chamado que o inimigo tem tentado impedir? Eu queria que você entendesse algumas coisas aqui nessa manhã. Porque você pode dizer assim para mim: Renato, nunca eu recebi uma palavra de um chamado específico sobre a minha vida. E talvez você esteja sentado aqui e você está falando assim: não, eu tenho uma palavra específica para mim. Glória a Deus. Independente se você tem uma palavra específica ou se você não tem, eu quero te dizer uma coisa: existe um chamado geral sobre você. E eu diria que isso é suficiente. Você pode viver a tua vida com esse chamado geral. Eu quero dizer uma coisa para você: você vai alegrar o coração de Deus, você vai chegar no céu e Deus vai se alegrar com a tua vida. Quantos estão entendendo? Porque o teu chamado geral, que está aqui na palavra de Deus,
Não tenha dúvida de que Ele é para você. Está lá que você tem que fazer boas obras. Está lá que você precisa amar Deus e ao teu próximo. Está lá na palavra de Deus que você precisa ser transformado em imagem e semelhança de Deus. Está lá na palavra que você precisa ir discipular as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, libertar os cativos, curar os doentes. Está lá na palavra de Deus que você precisa liderar, multiplicar e governar a terra. Eu pergunto para você, gente, alguma dessas coisas aqui que eu falei é pequeno? A Bíblia fala o nosso propósito geral. Então a gente precisa mudar a nossa postura diante da sociedade, diante desse mundo e daquilo que Deus espera que a gente faça hoje, onde a gente está. Eu não posso chegar no meu ambiente de trabalho e achar que eu sou aquela coisinha lá, que está lá naquele trabalho. Não, eu estou nessa empresa, porque quando eu passo por essa porta, a atmosfera desse lugar muda. Eu falo isso. Eu vim aqui na I3, hoje aqui, eu falei assim, Deus, eu preciso entrar naquele lugar, e a atmosfera daquele lugar, preciso entrar lá, porque eu estou lá. Quantos estão entendendo? Você precisa mudar a atmosfera de onde você está, porque você está lá. Você precisa entrar na tua casa, e aquele ambiente de confusão na tua casa, quando você pisa na tua casa, a ordem estabelece ali. Porque você está ali. Porque aquilo que você carrega é poderoso. E por isso o diabo se incomoda tanto com você. Porque o que você carrega pode transformar a terra. O que você carrega pode mudar vidas. O que você carrega pode tocar o coração de Deus. Gerar paixão no coração de Deus. Porque, eu vou falar uma coisa. O que Deus é mais apaixonado é pelo ser humano. É pelo homem. E quando você está servindo a Deus, sendo usado por Deus para abençoar um ser humano, eu fico imaginando Deus assim, esse cara aqui, essa pessoa, está ajudando ali, que bênção, é meu amado, sou apaixonado por ele. Vocês estão entendendo? E se o teu chamado é geral, ou se o seu chamado é específico, eu tenho uma notícia para te dar. Os dois têm a ver com pessoas. É sobre pessoas. Então, beleza. Mas pastor, eu quero saber qual é o meu chamado específico. Tudo bem, Deus pode virar para você e falar assim, olha, Deus vai te usar na educação como professora. Tudo bem. É um chamado específico. Você vai se dedicar àquilo. Você não vai viver ali por dinheiro, você não vai viver ali por prazer, mas é muito mais pelo chamado. Quando a gente tem um chamado específico por algo, às vezes a gente tem que se mover naquilo muito mais do porque você gosta, ou porque você vai ganhar dinheiro, ou porque você... Quantos estão entendendo? Tem muita coisa que eu faço que é específica para mim, que se você perguntar para mim, eu nem gosto muito de fazer, mas eu faço porque Deus mandou eu fazer. Quantos estão entendendo? Não quero romancear isso, o chamado de Deus para a nossa vida, mas eu quero deixar claro para vocês aqui, que todos nós aqui existe um propósito sobre a minha vida e a tua vida, e que é grande. A gente precisa andar e viver os nossos dias compreendendo o que é grande aquilo que Deus tem para nós. Muda a nossa postura. Vocês estão entendendo, gente? Muda a nossa postura. A gente não vai entrar na I3 e falar assim, não, porque a I3 é a igreja que Deus criou e gerou para transformar a terra. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. É uma notícia importante. A I3 não foi gerada para transformar Campinas. Pasme. Se você está aqui achando que vocês vão fazer uma revolução em Campinas, vocês se enganaram. Deus tem coisas muito maiores para a I3. Deus tem as nações da terra para a I3. Deus não chamou eu e você só para ganhar o nosso vizinho. Deus nos chamou para discipular a terra. Você está entendendo? É o que eu falo. Gente, o vizinho é minha obrigação trazer, mas, gente, o meu chamado está lá sobre a Espanha, sobre Portugal, sobre a Itália, sobre a Austrália, sobre o Japão, sobre o Vietnã, sobre os Estados Unidos, sobre a Groenlândia, sobre a África do Sul, sobre Angola, sobre Moçambique, sobre a Etiópia. Quantos estão entendendo? A Bíblia nos ensina isso. Esse é o meu chamado geral. Eu tenho que olhar isso com responsabilidade. E eu tenho tudo o que eu preciso para fazer isso ser gerado e acontecer através de mim. Pastor, como você tem tudo? Eu tenho tudo, porque o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, é dono do ouro e da prata. Ele tem todo o poder, Ele me ensina e Ele me ensina a trazer a realidade que é do céu, essa realidade de vida, de poder, de transformação, para a terra. Eu sou esse agente, como cristão. Eu preciso fazer isso. E a gente precisa lembrar também que a gente carrega dons e talentos. Qual é o teu dom? Qual é o teu talento?
Ou você acha que Deus errou na tua forma quando Ele te criou? Gente, brincadeira. Cada um é criado. Uma pessoa, quando cria algo, ele cria de maneira perfeita para fazer algo. Quando alguém criou o celular para comunicar. É perfeito. Quando alguém te criou, ele criou você para fazer alguma coisa. Você tem dons e tem talentos. Qual é o teu talento? Ou você vai pegar o teu talento e você vai usar quando você quer? Você vai pegar o teu talento e você vai usar se você quiser? Que negócio é esse, gente? Isso é negociável. É negociável. Olha, esse celular, ele foi criado para ser um comunicador, mas ele funciona se ele quiser. Não é assim, gente. E muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida cristã assim, eu tenho uma capacidade, eu tenho uma habilidade, um talento. Se alguém quiser me ajuda, vai me pedir. Que se alguém quiser a tua ajuda, vai pedir. Faz alguma coisa, meu irmão. Sai do teu lugar, oferece o que você sabe fazer para alguém. Ajuda. Se coloca à disposição. Essa semana eu recebi uma ligação de um irmão da igreja. Pastor, eu sou muito bom nessa coisa de TI. Você está precisando de alguma coisa? É disso que eu estou falando. O que você sabe fazer? Pastor, eu sei ganhar dinheiro. Tem gente que sabe ganhar dinheiro. Tem uns irmãos lá na igreja que eu falo, mano, como você ganha dinheiro com facilidade? Tem um dom de ganhar dinheiro. Deus, pessoas deu habilidade para ele. Cara, coloque esse dinheiro para expandir o reino de Deus. Porque quanto mais você for generoso, mais semear, mais você vai colher, mais as coisas vão acontecer através da tua vida. Pastor, eu sei ensinar. Eu tenho um dom da comunicação. Eu sei ensinar. E você está fazendo o que com isso? Estou só ouvindo o pastor pregar. Começa a fazer alguma coisa, irmão. Vai dar curso, vai servir o ministério infantil, vai dar curso para novos membros, vai dar curso para integração de gente, para pessoas novas convertidos. Vai fazer alguma coisa. Usa o teu dom, usa o teu talento para servir. Pastor, eu tenho uma casa. Abre tua casa para a célula. Abre tua casa para os irmãos chegarem lá e poderem ser curados e libertos naquele lugar. Faz sentido? Amém? Outra coisa, a gente precisa entender também que sobre o chamado específico. Pastor, tem algum problema eu tenho um desejo de saber meu chamado específico? Não tem problema nenhum, acho que você tem que perseguir isso. É bênção você saber teu chamado específico. Mas você precisa entender também que existe às vezes processos na vida da gente. Existe tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para nós não é um dia para Deus. E existem processos na nossa vida. Eu poderia dar o exemplo de José. José, tentaram assassinar José, foi vendido como escravo, ele foi caluniado, foi preso. E nem por isso ele não deixou de viver o propósito específico da vida dele. De governar o Egito num tempo de escassez. Algo específico. Mas eu entendo que ele estava vivendo tudo aquilo que Deus já tinha chamado para ele ao longo da sua história. Chamado ele para fazer de forma específica ao longo da tua história. Não houve uma paralisação, ele não ficou parado assim, tipo, em casa assistindo Netflix. Quando Deus falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Gente, que negócio é esse? Nós somos chamados para, de fato, expandir o reino de Deus. Você foi salvo para, de fato, levar Jesus para as pessoas, para cumprir uma missão. Você foi salvo para reconciliar pessoas com Deus. Você foi salvo para reconciliar pessoas entre pessoas, conflitos. Você foi salvo para reconciliar o homem com a natureza. Está tudo na Bíblia. Tem gente destruindo árvore, tem gente prejudicando o meio ambiente com fumaça, tem gente... Quando você está entendendo? Nós somos, como seres humanos, chamados até para gerar essa reconciliação. É completo o processo, é sobre a terra, é sobre a criação de Deus, sobre a terra, sobre o ser humano e toda a terra. Quem criou a terra, o céu, o mar, todas as coisas, os animais, quem foi? Deus. É tudo de Deus, é criação dele. Ele quer a gente cuide disso. Eu sou meio revoltado. Um dia passei num terreno baldio lá, o cavalo naquele sol de 50 graus lá na cabeça dele, lá sem nenhum cobertinho, sem uma água. O cara põe para pastar lá e aquele cavalo num terreno fechado no meio da cidade. Eu denunciei. Falei, outro cavalo aqui, não sei o quê. É a minha responsabilidade. Ontem eu fiquei ministrando numa conferência o dia todo, um sol de rachar no interior de São Paulo, Novo Horizonte. Gente, um sol que vocês não acreditam. E um cachorro ficou do meu lado o dia inteiro.
Cachorro do meu lado o dia inteiro lá. Eu não vi ele tomar água o dia inteiro. Tarde eu falei assim, deixa eu dar água para esse cachorro. Fui lá, peguei água do cachorro. O cachorro quase pulou dentro da água. De tanta alegria. Mas o que eu quero dizer com isso parece uma coisa tão boba, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu fui chamado para tocar a gente, tocar a natureza, reconciliar casais, casamentos que estão em crise, reconciliar relacionamento de pai e filho, reconciliar relacionamento entre irmãos naturais de sangue, irmãos em Cristo. Amém? Entenda o tempo de Deus. Espere, no momento certo Ele vai trazer o propósito específico para você, mas não deixa de viver a palavra de Deus, o chamado de Deus global, geral para você hoje. E vida no Espírito eu coloquei aqui. É muito importante, gente, a gente de fato ter o nosso poço aberto, liberado, para que o Espírito Santo esteja fluindo ali na tua vida e os planos que Deus tem para você se cumprem. Porque o propósito de Deus para a sua vida, ele é interrompido quando o diabo interrompe o teu relacionamento com Deus. E a interrupção desse teu relacionamento com Deus, ela acontece quando, por exemplo, o Espírito Santo de Deus não é mais uma realidade dentro de você. E por isso que aquilo que a gente fez no nosso tempo de adoração, que hoje a gente falou em línguas, o Espírito Santo veio aqui, as pessoas adoraram, é fundamental para que você viva aquilo que Deus tem. E por isso que a gente precisa vir na igreja também. Alguém disse assim, eu sou crente, pastor, eu vou na igreja quando eu quiser. Aqui vem na igreja quando você quiser, gente. Todo domingo você tem que estar na igreja. Aqui é um lugar onde a gente é renovado, fortalecido, o Espírito Santo flui no nosso meio. A gente é edificado, abençoado. Eu tenho 49 anos, eu nunca entrei na minha casa e falei assim, bem, amanhã vamos na igreja. Como assim, bem, amanhã vamos na igreja? Não existe esse tipo de diálogo, gente. Nós somos uma família, nós temos uma aliança um com o outro. Existe um propósito nisso aqui que está sendo gerado através da I3. Se você não vem na igreja, você está prejudicando alguém. Se você não está engajado com a igreja, você está prejudicando a aliança que existe aqui para fazer da I3, uma igreja que vai alcançar as nações da terra. Cara, a gente precisa entender. Gente, não é tempo de descansar, não é tempo de baixar a guarda. É tempo de avançar. Deixa para descansar na eternidade. Deixa para ficar de boa lá na eternidade. Entenda que existe um tempo curto. Eu tenho 49 anos, gente, eu já vivi mais da metade da vida. Eu fico olhando assim, cara, eu tenho mais tanto tempo, ou eu faço alguma coisa agora, ou não faço mais. Dá desespero, tá, gente? Quem mais velho que eu aqui sabe disso. Cadê? Não dá desespero? Dá desespero. Você fala assim, cara, quanto tempo tem de vida? Será que eu vou viver mais 10 anos? Porque não é porque eu tenho 50 anos que eu vou viver mais 15 anos. Ninguém sabe, Deus é o que sabe. Então eu preciso viver o melhor que eu posso, cada dia da minha vida. Eu preciso viver intensamente para a honra e glória de Deus. Amém? É exatamente isso que incomoda o inimigo. Sempre que a gente anda em direção ao nosso propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas, normalmente as pressões aumentam, o diabo vem com situações, ele cria situações para entulhar os seus poços, entulhar a sua fé, o seu relacionamento com Deus, a sua missão. Amém? E nós precisamos mudar isso. Sabe, talvez você já tenha vivido momentos na sua vida onde você foi muito intenso no teu chamado, no teu ministério. Talvez você saiba o teu chamado específico, você já se entregou, você já viveu, já teve experiências sobrenaturais. Você tem história para contar de tanta coisa que Deus fez através de você. E hoje você olha e você fala assim, estou aqui, colado nessa cadeira. O pastor Tiago meteu super bonde, eu estou sentado aqui. E alguma coisa na tua vida está paralisando, você não consegue viver aquilo que você já até viveu com Ele. Ou você não consegue viver aquilo que você já sabe que existe de chamado sobre você. A pergunta é, o que tem paralisado você? Por que você está vivendo isso? Quais são as coisas que têm entulhado poços na sua vida, que têm impedido você de abrir espaço para que o Espírito Santo flua na tua vida e você viva aquilo que Ele tem? Eu vou deixar 3 passos práticos aqui. Eu queria deixar, o primeiro deles é persistência na fé. Assim como Isaac, a gente deve continuar cavando e acessando as fontes de Deus. Amém? É persistência. Deu errado, continua. Deu errado, continua. Até dar certo. Até você conseguir desentulhar os poços e ter um lugar onde você pode estabelecer ali e viver o que Deus tem para a sua vida. Hebreus 10:36 diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
quando a gente fizer a vontade de Deus, porque a gente persistiu, a gente vai receber de Deus aquilo que Ele prometeu. A vida eterna com Ele. Viver todos os dias da nossa vida com Ele. Vamos avançar, vamos ser persistentes. Sabe quantas vezes eu não tinha vontade de ler a Bíblia? Gente, tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Tem mais alguém aqui que tem dia que não tem vontade de ler a Bíblia? Ah, que bom. Às vezes eu não tenho vontade de orar. Tem mais alguém aqui que não tem vontade de orar? Às vezes, eu também. Pastor, então o senhor está em pecado? Não estou em pecado. Gente, tem dia que estou lendo números ali, está tenso. Eu falo, nossa, eu tenho que ler números. Não. Ai, tem que ler aqui. Quantos estão entendendo? Tá tudo bem, gente, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que não é porque não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou de orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar. E eu sento na Bíblia, né? Eu vou ler a Bíblia, e eu leio a Bíblia. Às vezes eu não estou com vontade de orar, eu vou lá e eu oro, que seja 10 minutos, mas eu oro. E à medida que eu estou ali cavando, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês acham que cavar poço, desentulhar poço é fácil? Não é, demanda trabalho, demanda ajuda. Eu preciso lá me esforçar, e eu me esforço na leitura da Bíblia, na hora, e quando eu vou fazendo isso, sabe o que acontece? Parece que está pingando uma gota de água do Espírito. 1, 2, 3, 4, de repente o poço está liberado, e o Espírito Santo está fluindo, porque eu persisti. Segundo ponto prático, vigilância espiritual. Não podemos ser ingênuos. A gente precisa identificar o que tem bloqueado a nossa comunhão com Deus. O que tem bloqueado a tua comunhão com Deus? 1 Coríntios 16, 13 diz assim: estejam vigilantes. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. O que tem entulhado o teu poço? É o teu pecado? É a desobediência? É a mentira? E tem coisas, você lembra que eu falei que o diabo é sutil? Às vezes não é o teu pecado. Saber que às vezes está entulhando o teu poço é a quantidade de tempo que você está trabalhando. Olha, pastor, você está dizendo que a gente não tem que trabalhar? Não estou falando nada disso, gente. O crente tem que trabalhar, tem que ser excelente no que faz, tem que ser o melhor no que faz e tem que ganhar dinheiro com o que faz, beleza? Mas o que eu quero dizer para vocês é que às vezes você está trabalhando manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite, madrugada. Aí a gente, como pastor, recebe o irmão para o aconselhamento na sala pastoral. O irmão fala assim: pastor, não sei o que está acontecendo com a minha vida, nada dá certo, parece que eu só trabalho, nada... E parece que eu não estou fazendo nada para Deus. Você não está mesmo. Está só trabalhando, está se dedicando àquilo, trabalhando sem propósito. Porque ainda se você estiver trabalhando manhã, tarde, noite, madrugada com propósito, tá bom, mas na maioria das vezes sem propósito, sendo que é sutil. Eu falo, cara, eu já falei isso para pessoas: você tem que mudar de emprego. Porque esse emprego está entulhando a tua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que não precisa trabalhar. Eu estou falando que o diabo, ele é sutil, ele cria situações. Às vezes a tua academia pode ser um problema, onde você está ali cuidando da tua saúde. Mas pastor, cuidar da saúde não é bom? Não, cuidar da saúde é ótimo. Eu vou na academia, é uma bênção. Mas aquilo pode estar entulhando a tua vida. Faz sentido? Eu coloquei terceiro ponto aqui: renovação da mente. Precisamos pensar o que Deus pensa. Romanos 12 fala lá: não se amodem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão que o mundo está tentando introduzir e colocar na tua vida? Se vocês quiserem, alguém puder, Rubem, não sei se ele está por aí, se eu puder me ajudar aí. Qual é o padrão que Deus que o diabo está tentando introduzir na tua mente para que a tua mente fique contaminada e você não consiga ver o que Deus tem para você? Porque às vezes a nossa mente está tão contaminada que a gente não consegue enxergar o que Deus tem para nós. E a contaminação, ela vem de diversas maneiras. Ela vem através da TV, ela vem através de um filme que você assiste. Lembra que é sutil. Eu comecei falando isso. Um filme que você assiste, que está tudo bem. Ela entra ali através de uma conversa com um amiga. Através de uma conversa. Vocês estão entendendo? Entra através das redes sociais. Gente, rede social, eu gosto muito de dar esse exemplo porque é forte. Isso aqui, a rede social, ela diz para você o que você tem que pensar, o que você não tem que pensar, o que você está pensando. Ela mostra, inclusive, o que você está pensando. Porque isso aqui é algoritmo. Isso aqui funciona, cara, não tem como. E eu uso o exemplo da rede social, porque assim, se você for lá no meu Instagram e der lá busca, vai aparecer tudo o que está passando na minha mente. Tem gente que não tem coragem de apertar esse botão.
Porque vai ver assim, nossa, tudo isso aqui que está acontecendo na minha mente, tá... Cara, aqui tem lá, tem um relógio, tem viagem, tem cama, sofá, cachorro, tem as coisas que eu vejo. Moda. Quantos estão entendendo? O que você está vendo? O que está alimentando a tua mente? O que está alimentando a tua mente? Pode estar entulhando o teu poço. Quantos estão entendendo? É forte o que eu estou falando, mas você devia entrar no teu celular, clicar na lupa lá e ver o que está enchendo a tua mente. Se tiver coisa ruim lá, vai dar ruim. É desafiador. Eu poderia dar um exemplo para vocês aqui. Eu estava contando para a Pri ontem, para minha esposa. Eu falei, eu entrei lá naquele Threads lá, que é aquela rede social lá. Começou a chegar um monte de coisa nada a ver para mim, assim, uns papos só viagem. Eu falei, fui lá, cancelei. Pronto. Nesse caso foi descarado. O diabo tentou vir para cima de mim, eu já dei uma chicoteada nele. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente está sendo conivente com aquilo, a gente está vivendo com aquilo, está permitindo aquilo colocar na nossa mente um monte de coisa ruim. Entra na tua rede social e fala assim, isso aqui agora vai ser um negócio santo, puro. Se não for santo, eu peno pela janela. Porque se não for santo, pode entulhar os seus poços e impedir você de viver o propósito de Deus na sua vida. E de repente você está aqui e fala, pastor, não sei, porque o chamado de Deus específico na minha vida não vem. Porque, cara, o Espírito Santo não está influindo dentro de você. Você não está tendo relacionamento com Deus, porque a tua vida está sendo entulhada, por exemplo, pelo Instagram, está sendo entulhado, por exemplo, pelo Facebook, está sendo entulhado por todas as redes sociais que existem aí. Você quer desentulhar os poços na sua vida? Eu tenho clamado por isso. E cada dia que eu levanto, eu falo assim, Senhor, será que caiu terra no meu poço hoje? Será que o diabo jogou uma pá de terra no meu poço? Me ajuda a desentulhar esses poços. Corrija seu relacionamento com Deus. O que é corrigir? Fala de mudança de hábitos. Fala de mudanças de atitudes. Será que você é capaz de... Porque assim, gente, tem uma coisa que crente que me irrita, tá, pessoal? Crente tem uma desculpa para tudo. Gente, é uma coisa de louco. Eu nunca vi ser que tem mais desculpa do que crente. Nem o não crente dá desculpa como o crente dá. Crente é uma coisa de louco. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem crente que não consegue acordar 5 horas da manhã para ler a Bíblia, para orar, para começar o dia se colocando diante de Deus. Ah, pastor, mas é que eu durmo pesado. Que dorme pesado? Põe o despertador para tocar, entra debaixo do chuveiro e vai lá orar e ler a Bíblia. Não tem desculpa, pessoal. Não tem desculpa, senão você vai chegar 8 horas no teu trabalho, você tem que começar o dia, você não fez nada, aí você trabalha até as 7 da tarde, gente, você vai chegar às 7 da tarde moído, você quer tomar banho, jantar, aí se a mulher tem que lavar roupas, ou o homem ajuda a lavar a louça, ou cuida da casa, limpa banheiro, vai não sei o que, arruma a cama, a criança precisa de ajuda para fazer lição de casa, aí não sei o que. Tá aqui o Fábio e Thaís estão me acompanhando hoje, tem 2 lá, né? Eu tenho só uma, que já está adolescente, está menos trabalho. Mas, gente, é uma loucura, não é? Aí você vai dar desculpa que você não tem tempo para orar e para ler a Bíblia. Mas, gente, é decisão. Você tem que virar e falar, mano, eu vou aqui ler a Bíblia às 5 da manhã. Eu vou contar uma história para vocês. Olha que interessante, me ocorreu agora. Legal. Alguns anos, um ano e pouco atrás, um pouco mais de um ano, eu decidi que eu ia acordar às 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Eu orei. Eu estava sentado aqui, nessa segunda cadeira aqui. Olha o que Deus me fez lembrar. Eu estava sentado nessa segunda cadeira aqui. Deus me falou isso, eu falei assim... Mas Deus, acordar às 5 horas da manhã para mim é difícil. E quem estava ministrando não faz muito tempo. Não lembro quem estava pregando. Tinha um irmão aí, um pregador de fora, trouxe não sei se veio com o Gustavo Paiva, sei lá, não lembro. Tinha um irmão que veio acompanhar o pregador, estava sentado do meu lado. Ele virou e falou assim, no meu ouvido assim, Deus está dizendo que você está fazendo uma aliança com Ele. Que você pode fazer, que Ele vai te ajudar. Eu falei, já entendi. Eu preciso acordar às 5 horas da manhã. Tem dia que eu acordo às 4. Não tem desculpa. Gente, todo domingo eu acordo às 4 da manhã. Não tem desculpa. Mas pastor, é domingo. Tem gente que acha que é loucura, que domingo eu tenho que acordar às 11 da manhã. Pastor, domingo, como é que você acorda às 4? Mais cedo do que desse manhã? É mais cedo, por quê? Porque domingo eu gosto de começar mais cedo, eu gosto de orar, eu gosto de me preparar para os cultos. Propósito. Existe um propósito para a minha vida, existe um chamado. Qual é o propósito para a tua vida? Qual é o chamado para a tua vida?
Vocês estão entendendo? Ó, agora tem uma coisa importante para dizer para vocês. A gente não precisa liberar os nossos poços sozinhos. Isso é bem importante que eu estou falando. Porque às vezes você vai falar assim, mas pastor, meu poço está entulhado até o talo. Não tem como desentulhar. Para desentulhar ali tem que chamar uma retroescavadeira, sei lá, uma peça especial para furar o poço de novo, porque está zoado. E talvez se eu perguntar, você sente que o teu poço está assim? Talvez algumas pessoas vão falar assim, pastor, meu poço está assim, tá feio. Está entulhado até a boca e jogaram cimento em cima. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem a ajuda do Espírito Santo para isso. Você tem a pessoa do Espírito Santo para te dar força, sabedoria, direção, não te deixar desanimar, não deixar você perder a esperança, para você ser de fato corajoso, como diz a gente leu aqui. Essa primeira coisa que você precisa saber é que um poço, para desentulhar um poço, você não precisa fazer isso sozinho. Segunda coisa que pode te ajudar nesse processo, os seus irmãos que estão aqui. Nós somos uma família. A gente não precisa desentulhar os poços sozinhos. A gente pode ajudar uns aos outros na caminhada. Quantos estão entendendo? O Thiago hoje está doente, não está? Vocês sabem, vocês estão orando por ele. Aí eu pergunto para você, a doença não é de Deus. A doença é do diabo. No céu não tem doença. Eu preciso declarar saúde como vocês fizeram aqui. Nós oramos agora há pouco aqui por ele. Declaramos saúde sobre ele. O diabo tentando paralisar o chamado de Deus sobre a vida do Tiago. Faz sentido isso que eu estou falando? Está tentando. Está deixando ele acamado. Tentando paralisar. Não vai paralisar. E eu estou aqui para ajudar ele a desentulhar o poço dele. Eu estou aqui hoje pregando o que era para ele estar pregando. E eu sei que depois que eu almoçar hoje eu vou passar lá no hospital e visitar ele e falar, Tiago, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Vim aqui orar por você. Porque a gente não precisa fazer sozinho. A gente não precisa caminhar sozinho. A gente pode pedir ajuda uns dos outros para desentulhar os poços que existem na nossa vida. É tão bom saber que a gente anda em família. É tão bom saber que a gente tem irmãos e irmãs. E a gente tem o Espírito Santo, o mais importante, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar. Eu queria que você ficasse de pé agora, eu quero orar por você. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.